galera do sétimo ano, vamos lá para a nossa segunda aula, tá? Do segundo bimestre. Então peguem a apostila, lápis, borracha, caneta e vamos lá. Hoje a gente vai falar a respeito de números racionais. Então nós vimos na aula anterior, né? Uma retomada sobre frações, vários significados que ela tem. E hoje nós vamos falar a respeito de números racionais. Bom, os números racionais, eles recebem esse nome em função da palavra razão. Então, racionais vem de razão. E aí a gente já vai entender por que, né, que números racionais estão relacionados com razão. Antes de falar dos racionais, nós já estudamos dois conjuntos numéricos, dois tipos de números, né? Os números naturais e os inteiros. Então, nós já vimos aí que os números naturais são aqueles números que nós usamos para contagem, né? E mais tarde, por definição, foi incluído o zero nele. Então, os números naturais são o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A gente vai aumentando de 1 em 1, né? Sempre pegando o sucessor do número e montamos os números naturais. Quando a gente pega os naturais e os simétricos dos naturais, aí nós formamos os números inteiros. Então, os números inteiros são os números que podem ser positivos ou negativos, né? Lembrando só que são números inteiros. E com esses números aqui dá para a gente fazer uma porção de coisas. Mas vocês vão ver agora no texto que algumas informações eu preciso de um novo tipo de número, né? Que são as frações. Vamos lá então. A gente vai ver esse texto que fala dos pinguins imperadores. Está na apostila de vocês aí, na página 10. Página 10 ou 11, acho que é a 10. O pinguim imperador é uma espécie de ave que vive no continente mais frio do planeta. Vocês sabiam que pinguim é uma ave? E diferentemente de outras aves, reproduz no inverno. Reproduz no inverno e não na primavera. Então aqui eu tenho uma imagem do pinguim imperador, né? Olha só a altura dele. Ele pode chegar a 1,20 m e pesar 40 kg, né? 1,20 m é considerável. Eu tenho 1,70 m, mas meio metro aí está da minha altura. Então o pinguim imperador tem aí uma foto dele. Repare que esse 1,20 m, né, esse 1,20 aí, ele não é um número natural nem um número inteiro. O que ele é? Ele é um exemplo de número racional, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de número racional, 1,20. Vamos continuar a reportagem para ver se a gente tem mais algum exemplo. Onde que vive esse tipo de pinguim? Eles vivem na Antártida, continente gelado que representa quase 1/10 da área continental do planeta. Sua população é estimada em 440 mil animais. Olha só, 440 mil é um número natural, né? É um número inteiro. Agora, a fração 1/10 não é um número natural e muito menos inteiro. Ele é mais um exemplo de número racional. Então aqui a gente já tem agora dois exemplos de números racionais, 1/10 e 1,2. Continuando com a reportagem, no inverno as temperaturas atingem menos 65 graus Celsius. Olha que exemplo interessante de número inteiro, né? Número negativo. Menos 65 graus Celsius é uma temperatura abaixo de zero. Bom, e o que come esse pinguim? Eles podem mergulhar 500 metros de profundidade para se alimentar de pequenos peixes, lula e krill, que é um tipo de crustáceo. E é capaz de permanecer 20 minutos submerso. Bom, esse 500 metros, 20 minutos, 520 são números naturais, são números inteiros e naturais. Bom, números que podem ser escritos na forma fracionária A sobre B, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero, são chamados de números naturais. Então, na nossa reportagem aí, nós vimos vários números, 440 mil, 500, 20, 40 quilogramas, que é o peso deles. O que mais que tinha de números aí? O menos 65, tem mais algum que eu pulei? Vamos ver. São esses aí, né? Esses números aqui que eu coloquei no grupinho vermelho são números inteiros. Todos eles são números inteiros.
E a gente viu aí que os números que podem ser escritos na forma de fração são chamados de números racionais. Tá aqui, ó. Os que podem ser escritos na forma de fração, ou, se a gente quiser entender dessa maneira, né, na forma de razão. Daí vem o nome racional. Bom, quais foram os números que não eram números inteiros e que a gente pode chamar de números racionais? Foram as frações 1/10 e o número decimal 1,2, tá? Esses dois números aqui nós chamamos de números racionais. Bom, repare que os números inteiros, né, que são esses aqui que eu coloquei no grupinho vermelho e que foram reproduzidos nessa tela, eles também serão chamados de números racionais. Por quê? Eu consigo escrever os números inteiros na forma de fração? Claro que sim, né? Pensa um pouco, ó. Nós já vimos que fração tem o significado de divisão, certo? Então, se eu escrever 440.000 dividido por 1, isso não vai dar 440.000? Ou seja, essa fração, esse número racional, né, porque está escrito na forma A sobre B, onde o A vale 440.000 e o B vale 1, né, ele representa um número natural, que é 440.000. E o menos 65? Bom, menos 65 eu posso escrever como a fração negativa 65 sobre 1. Se eu pegar 65 e dividir pelo 1, que a divisão é um dos significados de fração, né? Se eu pegar o 65 e dividir pelo 1, vai dar o próprio 65. Como eu quero que o resultado seja negativo, basta colocar um sinal de menos ali no começo. E o 500? 500 é um número natural. Como é que eu faço para escrever na forma de fração? Como é que eu transformo o 500 num número racional? Fácil também, né? Só pegar o 500 e colocar sobre 1. 500 sobre 1 não significa 500 dividido por 1? Tá? Então, todo número inteiro, ele pode ser escrito em forma de fração. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. E se pode ser escrito em forma de fração, é racional, tá? O 20 pode ser escrito como 20 sobre 1 e o 40 como 40 sobre 1. Então, percebam que todo número inteiro também é um número racional, tá? Era isso que eu queria que vocês concluíssem nessa tela. Vamos até colocar aqui, ó. Então, ó, todo número inteiro, quando a gente fala inteiro, a gente tem dos naturais também, né? É também um número racional. Por quê? Porque a gente consegue escrever na forma de fração. Ó, aqui a gente tem mais exemplos, né, de números racionais. E aí a gente pode estar brincando, né? Nós vimos que os números racionais têm duas formas de se apresentarem. Eles podem se apresentar na forma fracionária, mas também podem se apresentar na forma decimal. Então eu tenho duas maneiras de estar representando os números racionais. Não sei porquê, mas eu coloquei um acento, né? Tira esse acento daí. Tá? Então, os números racionais podem se apresentar de duas maneiras. O que a gente vai fazer agora? Passar de uma maneira para outra. Por exemplo, o número racional 1/5 está na forma de fração, mas eu quero colocar ele na forma decimal. Bom, nós sabemos que toda fração pode ser entendida como divisão, do de cima pelo de baixo. Então, 1/5 é o mesmo que 1 dividido por 5. Eu não vou fazer a conta aqui, tá, gente? Mas 1 dividido por 5 dá 0,2. 3/8 é o mesmo que 3 dividido por 8. Bom, 3 dividido por 8 também não vou fazer o resultado aqui, tá? Vou usar uma calculadora só para verificar. Nosso objetivo agora não é o de aprender a fazer divisões, e sim de representar número fracionário, números racionais na forma de fração para a forma decimal. Então, dividindo 3 pelo 8, eu vou encontrar o número 0,375.
Agora, 76 décimos. Para eu passar na forma de fração, 76 décimos, basta pegar o 76 e dividir pelo 10. E o resultado que a gente encontra é de 7,6. E o 2 sétimos, para encontrar a forma decimal desse número racional, basta pegar o número de cima, que é o 2, e dividir pelo de baixo, que é o 7. 2 dividido por 7, ó, eu não sou bobo nem nada, vou usar minha calculadora, vai dar um número 0,285714285714. Então, ó, perceba que deu uma dízima periódica, né? Ó, o 285714 ele vai ficar se repetindo. Então, isso é o que nós chamamos de dízima periódica. Bom, outro exemplo agora. Agora a gente vai fazer o contrário, né? Nós vamos passar da forma decimal para a forma de fração. Então, todo número racional pode ser representado de duas maneiras. Uma forma é a forma fracionária, a outra é a forma decimal. Para eu passar da forma decimal para a fracionária, a gente vai usar a seguinte regrinha. Ó. Eu vou copiar o número que está aqui, né? Sem a vírgula. Então, eu tenho 0,35. Eu vou colocar 35. Posso colocar o zero na frente, mas não tem necessidade, tá? E embaixo vai ser sempre uma potência de base 10. Nesse caso aqui, ó, qual potência de base 10 que eu vou usar? Você conta o número de casas decimais. As casas decimais são as casas depois da vírgula, são a quantidade de algarismos após a vírgula. Aqui a gente tem duas casas decimais, certo? O 3 e o 5. Então eu vou usar a seguinte potência de base 10. É a potência 10 ao quadrado, tá? Como eu tenho duas casas decimais, eu uso o expoente 2. 10 ao quadrado é 100, lembra? Então, vamos lá, então ficou 35 centésimos. Agora eu posso simplificar isso, né? Eu posso simplificar a minha fração. Né? Se eu dividir aqui em cima e embaixo por 5, vai dar 7. E se eu dividir em cima e embaixo aqui pelo 5, vai dar 20. Então, 35 centésimos é o mesmo que 7/20. O professor, posso deixar na forma, sem ser a forma irredutível? Posso deixar 35 sobre 100? Claro que pode. Tá? Um número decimal 1,67, o número racional, que está na forma decimal 1,67. Bom, olha aqui na quantidade de casas decimais. As casas decimais são os algarismos após a vírgula. Então, eu tenho duas casas decimais. Beleza, então vamos lá. Como é que eu vou escrever esse número na forma fracionária? Igual o outro, né? A gente vai pegar aqui, ó. Vamos copiar o número que está ali, sem a vírgula, 167. Deixa eu arrumar aqui, que ficou feio. 167. De novo, ficou horrível. Deixa eu trocar de caneta. Vamos lá. A gente tem aqui 167. É o número que está aqui, né? Sem a vírgula. E embaixo a gente vai colocar a potência de base 10 com expoente 2, porque são duas casas decimais. Então, mais uma vez, a gente vai usar o 100. Então, ficou 167 centésimos. Não dá para simplificar isso aqui, tá? Então, fica assim mesmo, 167 centésimos. Só vocês estão entendendo como é que faz? Olha só, como é que eu vou passar o 8,61? Deixa eu apagar aqui para não ficar na frente. 8,61 eu quero escrever na forma de fração. Então, vamos por partes. Primeiro a gente copia o número. Copiamos o número aqui, ó, sem a vírgula. Então, ficou 8.661. E embaixo eu devo colocar uma potência de base 10. Como 8,661 tem 3 casas decimais, né, 3 casas decimais, então aqui vai ficar a potência de base 10 com expoente 3. 10 ao cubo, que vale 1.000. 1.000. Então ficou 8.661 milésimos. Tem gente que gosta de guardar assim, ó. Presta atenção aqui, gente, ó. Se eu tenho 3 casas decimais, significa que eu vou ter 3 zeros na potência de base 10. Tá? Quando eu tenho 2 casas decimais, eu tenho 2 zeros. E assim por diante. Se eu tiver 4 casas decimais, o meu denominador vai ser uma potência de base 10 com 4 zeros. Olha o 7,44. Então, como é que eu faço para passar esse número decimal para a forma de fração? Eu copio os números sem a vírgula, ficou 744. E embaixo eu coloco quem?
uma potência de base 10. Ou vai ser 10, ou vai ser 100, ou vai ser 1000, 10.000. Depende das casas decimais. Como aqui a gente tem duas casas decimais, o meu denominador vai ter que ter 2 zeros. Vai ficar 100. Dá para simplificar aqui, mas eu não tenho espaço, tá, gente? E o 0,25, a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, ó, o 25. E embaixo do 25 vai ter uma potência de base 10. No caso aqui vai ser o 100 de novo, porque eu tenho duas casas decimais. Ficou 25 centésimos. Simplificando, isso aqui vai dar 1/4. Tá? Eu posso dividir em cima e embaixo por 25. E o resultado que eu vou encontrar é 1/4. Ok? Então aqui a gente falou um pouquinho dos números racionais. Vimos que eles possuem duas formas de representação, que é a forma fracionária e decimal. Ok? E que dá para a gente brincar, né, de passar de uma forma para outra. Certinho? Bom, eu vou continuar agora com uma outra aula e depois eu passo a tarefa para vocês. Um grande abraço aí.